Boa tarde! E aí, como tá você? Tudo bem? Animado, animada aí para mais essa semana de atividades escolares? Eu espero que sim. Antes de iniciarmos então nossa videoaula de hoje, eu quero convidar você para fazermos uma oração. Uma mão, a outra mão, as duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada porque tivemos aí um descanso nesse final de semana e hoje estamos aqui para dar início às atividades escolares dessa semana. Seja com cada criança, com cada família, nos ajude a aprendermos o que tivermos que aprender hoje e que possamos aprender não só a fim de termos conhecimento, mas que também esse aprendizado nos transforme por dentro. Em nome de Jesus. Amém! Muito bem! Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. E deixa eu conferir quem está aí comigo. Vamos começar então do final para o início. E aí, Sara, tudo certo? Tá comigo? Bem-vinda, Sara, Paula Camila, o Otávio, o Lucas, o Luiz Henrique, o João Lucas. Bem-vinda aí também a Daniele, o Daniel, o Arthur, o Antônio José, a Andrea Clara e a Alice. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Que dia que é hoje, tia Rose? Que dia que nós estamos? Muito bem. Nós estávamos aí na nossa terceira semana de julho, certo? Hoje nós vamos iniciar a quarta semana do mês de julho. Olha só, hoje é dia 20 de julho do ano de 2020, segunda-feira. E o tempo? Como é que tá o tempo hoje, tia Rose? Será que a semana ela já começou ensolarada? Ou será que tá nublado, querendo fazer frio? Ou será que tá chuvoso? Como é que tá o tempo aí? Me diz aí. Diz para quem tá do seu ladinho. Muito bem. É o momento da nossa rodinha de conversa. E antes da história, vamos ouvir uma música nova que nós já ouvimos aqui, mas que ainda estamos aprendendo. É uma música do DVD Minha Vida é uma Viagem, Cores da Minha Vida. Vamos cantar comigo? Bem animados? Fica de pé, vamos fazer os gestos. Se você tá com um sorriso amarelo, pode ser que a situação esteja preta. Se está com o olho roxo ou levou o cartão vermelho, ouve a história de Jacó. Esaú estava roxo de raiva, porque Jacó tinha dado uma mancada. Jacó teve que fugir por um caminho nada bom, foi passando num deserto marrom. Já era noite e o céu estava preto, uma pedra cinza fez o travesseiro. Dormiu e sonhou com uma escada amarela, anjos de branco subiam nela. Olha só, Deus pega todas essas cores na minha vida e faz tudo, olha só. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz tudo, olha só. Amanheceu, o céu estava todo azul, o coração estava verde de esperança. Deus estava perto dele, por que então ficar com medo? Deus nunca vai te deixar só. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco, olha só. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco, olha só. Muito bem. É isso aí. Branco significa paz, tranquilidade e não importam as cores da sua vida.
estar tudo bem. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco, olha só. Como fez a história de Jacó. Muito bem, que legal! Isso significa que Deus sempre procura nos dar paz, né? Não importa como está a nossa vida. A nossa história de hoje, ela tem como título Bicho Preguiça. O verso da Bíblia está lá em Hebreus, no capítulo 6, verso 12, e lá diz assim: não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Que legal, né? A tia Cecel diz que há muito tempo, quando ela era criança, ela foi ao zoológico e ela gostava de ir lá. E aí, você já foi ao zoológico? Que bicho que você costumava visitar e que você gostava de observar ali no zoológico? A tia Cecel, ela diz que o bicho que ela gostava de observar era o bicho preguiça. Ele sempre ficava pendurado em uma árvore bem na entrada do zoológico. Todos paravam para ver. Não é um animal muito bonito, mas é um pouco estranho e muito preguiçoso. As preguiças se penduram nas árvores de pernas para o ar e ficam de cabeça para baixo. E é muito difícil ver uma delas no chão. Se o bicho preguiça desce da árvore, anda de maneira muito desajeitada, olha só. Na verdade, mais se arrastam, né, do que andam. Mas se descer na água, olha só, nada como ninguém. De cabeça para cima. São mais rápidas na água do que na terra. A preguiça passa a maior parte do tempo se alimentando, comendo as folhas das árvores. E também dormindo. Oh, vida boa! Comendo e dormindo a maior parte do seu dia. Você sabia que a preguiça dorme cerca de 14 horas por dia? Muito tempo, hein? Já pensou o dia inteiro só comendo e dormindo? Seria terrível. Deus não fez a preguiça só para comer e dormir, sabia disso? Ela também tem a sua função no meio ambiente. Olha só, você sabia que o bicho preguiça recebe esse nome não porque ele é preguiçoso, mas na verdade porque o seu metabolismo é lento. E como é lento, né? Ele anda devagar. E ele se locomove devagar também. Porque o seu organismo é lento. O seu organismo não permite que ele seja mais rápido. Ok? Você sabia que esse bicho que é chamado de preguiça, ele atinge os ramos mais altos das árvores mais altas? Como a embaúba. A embaúba é uma árvore gigantesca. E o bicho preguiça, ele vai nos galhos mais altos dessa árvore. Ele não tem preguiça de subir até lá. Ele vai devagar. Ele é lento, mas ele é perseverante. Ele não se cansa. Ele vai até chegar lá. Claro, demora um pouquinho depois para descer, porque ele vai se deliciar, né? Comer bastante para compensar o esforço. Olha só. As folhas da embaúba, então, são as preferidas para a alimentação desse animal. Ok? Às vezes, nós pensamos que alguns amiguinhos são preguiçosos, mas não é assim. Na realidade,
Muitos fazem o melhor que podem. Nossa missão é ajudá-los e não criticá-los, porque cada um tem seu próprio ritmo. Cada um tem a sua maneira de aprender. Ninguém é igual, lembra? Somos diferentes. E sermos diferentes não significa que somos inferiores. Lembra? Jesus, Ele nos ama do jeito que nós somos. E Ele não nos trata diferentes. Portanto, temos que ser da mesma forma, ok? Mesmo a preguiça, o bicho preguiça, a gente viu hoje que ele não é tão preguiçoso assim como a gente imagina, ou imaginava, ok? Simplesmente é diferente, tem um ritmo diferente de outros animais. Que Deus possa nos abençoar. Olha só, a nossa aula de hoje é sobre um paradidático incrível. Esse paradidático, você já recebeu, né? Eu já mandei aí no grupo dos pais. Esse documento aqui, esse livro digitalizado, tá? A tia tirou as fotos e enviou aí para o papai e para a mamãe. Então, pode ser que você não tenha, né, esse livro, então não tem problema. A tia já enviou aí no grupo dos pais o documento digitalizado para você ler com a ajuda do seu pai, da sua mãe ou de alguém que está responsável por você, ok? Olha só, você sabia que esse livro, que tem como título O Homem que Amava Caixas, ele fala da história de um pai e de um filho. É uma história incrível, tremenda, me emocionei ao ler. E tenho certeza que você também vai se emocionar com a história desse livro. Ele foi escrito por Stephen Michael King. E Stephen Michael King, ele não é brasileiro. Ele é de um lugar bem legal. Nós já estudamos sobre esse lugar. Ele é da Austrália. Ele é lá da Oceania. Um lugar tão incrível como o nosso país, como o nosso Brasil. E eu achei interessante a história desse autor. É uma história linda. Olha só, deixa eu te mostrar aqui a foto dele. Esse é o Stephen Michael King. Stephen Michael King, ele escreveu vários livros. Você acredita que esse foi o primeiro livro que ele escreveu? Isso mesmo, O Homem que Amava Caixas foi o primeiro livro que Stephen escreveu. E ele sempre desenhou e pintou. Você acredita que ele, aos 9 anos, ficou parcialmente surdo e refugiou-se no seu mundo interior, desenhando, pintando e expressando-se sem palavras? Anos depois, ele começou então a trabalhar numa biblioteca infantil. E pouco a pouco ele passou a compartilhar o seu talento de ilustrador com as crianças que visitavam aquela biblioteca. Seus textos simples e ilustrações charmosas contam histórias bastante profundas. Para você ter uma ideia, olha aqui, algumas ilustrações desse artista, ó, desse escritor. Olha que legal. Olha essa outra ilustração também, de outras artes, de outras publicações desse autor. Olha esse. É uma série de livros chamado Folha. Essa série chama-se Folha. Você sabia que os livros desse autor são muito utilizados, inclusive, lá na clínica da psicóloga infantil? Ela utiliza esses livros para trabalhar com as crianças que ela atende, valores, princípios, emoções, coisas muito profundas. Para você ter uma ideia da importância das obras desse autor. Eu me apaixonei tanto pela obra, tanto pela história de vida do autor. E eu tenho certeza que você também vai se apaixonar pela leitura desse livro. E eu quero dizer para você,
Leia. Dedique tempo para pensar nas ilustrações e na história. E depois disso, eu quero te desafiar a fazer um vídeo. Faça um vídeo e envie para tia Rose, dizendo o que você entendeu e o que você mais gostou da história desse livro, O Homem que Amava Caixas. Esse desafio é a nossa atividade de hoje. Hoje você vai ter o dia para ler, para refletir e para então produzir o seu vídeo com o auxílio aí do papai e da mamãe e enviar para mim. Eu vou estar ansiosa, aguardando aí o seu feedback, aguardando aí então para saber se você também gostou desse livro tanto quanto eu gostei, ok? Neste momento então, quero convidar você para orarmos e agradecermos a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá a cada dia. Uma mão, a outra mão, as duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada, Pai, porque apesar de às vezes as circunstâncias não serem exatamente como nós desejamos, como a história de vida desse autor, que ficou parcialmente surdo, mas isso não impediu de que ele superasse essa deficiência e se tornasse um artista tão reconhecido, inclusive ganhador de vários prêmios, que o Senhor possa, Pai, continuar colocando no nosso coração que com o seu poder, com a sua ajuda, apesar das limitações, seremos vencedores. E que o nosso esforço com o seu poder divino é tudo o que precisa para sermos vitoriosos e para percebermos que podemos alcançar os nossos sonhos. Seja com cada criança, com cada família, é o que te pedimos por Jesus. Amém! Muito bem! A tia Rosa, ela ama muito você, tá com muita saudade e amanhã a gente se vê na próxima videoaula e à tarde não se esqueça do nosso encontro da aula Zoom, toda terça-feira às 16h40, ok? Até lá! Tchau!